Senhor Jacó Murahovski. Isso mesmo. O senhor voltou. Eu voltei. O senhor voltou. Graças a Deus. Não aprende, ele volta. Graças a Deus. Prazer em recebê-lo aqui pela segunda vez. A parte minha acabou, né? Mas graças a Deus ainda estou bem lúcido. O que interessa está aí. Eu tenho bastante limitações físicas pela doença que eu tive. Mas está ativo aí, tá? Está ativo. E só trouxe aqui para falar de doença, né? E só trouxe aqui o Antônio Abud. O nosso querido Toninho. Toninho Abud. Isso. Toninho Abud. Então deixa eu botar agora sim, vou botar o atual presidente do Binêmio, né? Deixa eu botar aqui o boné agora. Aqui, ó. Tô todo a caráter, hein? Já virou associado. CA Ipiranga, 110 anos, Toninho. Na realidade, 111. Acabamos de completar agora no último dia 10 de julho. Graças a Deus, um dos poucos clubes em São Paulo que ainda se encontra em plena atividade. 6 mil associados. É um dos mais antigos, então. Eu pensei que fosse. Apesar de ser um clube centenário, pensei que fosse. O Ipiranga começou... Pensei que fosse. Se você me permite. Sim, claro. Dá licença. Vontade. Aliás, o senhor que resgatou aqui a história de Ipiranga. É o segundo livro. Esse é um complemento, eu acredito, até que melhor do primeiro, porque eu já tinha um pouco mais prática de escrever, de pesquisar. Mas o Ipiranga são 100 anos de vida ininterruptos. Ininterruptos. Exatamente. Tem gente que fala assim, o Ipiranga nasceu no Ipiranga? Por incrível que pareça, não. Não. O Ipiranga nasceu em 1906, criado pelos funcionários numa casa que se chamava Casa Lebre. Casa Lebre. Inclusive o dono da Casa Lebre gostou tanto de Ipiranga que ele foi um dos presidentes no passado, né? E era na rua 15 de Piracicaba com a rua direita. Veja só, lá no Então, o Ipiranga nasceu lá como Clube Atlético Recreativo Ipiranga. Então eram jovens, naquela época era mais difícil. Então eles queriam se encontrar para conversar, jogar um pouco de baralho, jogar tênis e mesa, enfim, fazer essas coisas, né? Por isso que também chamava recreativo. Mas o futebol venceu. Eles chegavam mais cedo e iam bater bolinha na rua. E aí saiu o recreativo do nome. Em 1909, o Ipiranga decidiu participar do Campeonato Paulista, teve que participar de uma triangular, porque mais 2 outros times, um de Sorocaba, né, e outro aqui da Vila Buarque, quiseram também participar. E o Ipiranga deu 2 goleadazinhas nesses times. Em 1910 já estava jogando pela primeira divisão. E desde o começo nós temos uma grande honra no Ipiranga, sabe? Não é orgulho, é uma grande honra. Já teve destaque, 3 coisas importantíssimas aconteceram em 1910. Foi o aparecimento do Friedenreich no Ipiranga. Grande Friedenreich, né? Que foi um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, numa época que nem rádio ainda tinha e jornal não tocava. Que ano isso? Que ano? 1910. 1910, imagina. O rádio começou em 1923, Exato. Eu acho. Jornais não falavam muito de esporte, mas o Friedenreich era tão bom que ele quebrou tudo, porque aí começaram a falar de futebol. O Estadão, a Gazeta Esportiva e outros, né? E aí, o Toninho Abud não estava lá nessa época. Eu cheguei um pouco depois. O Toninho vai ter oportunidade de falar da luta atual que ele teve. Manter um clube recreativo, esportivo, social, hoje em dia não é brincadeira. Não, é igual, ele é igual uma empresa, né? Onde você tem a matéria-prima são os associados, você tem o seu parque industrial, que é todo o clube que você precisa manter. A estrutura toda. Toda aquela estrutura, você tem que manter ela limpa, você tem que manter ela atualizada, você tem que ter investimentos para poder manter os... Hoje nós temos 6 mil associados. 6 mil associados? São 6 mil associados. É um número expressivo. Muito bom número, viu? Para o Ipiranga é um número muito bom.
Porque na realidade o Ipiranga, ele veio também, na época, de uma dissidência de um clube chamado Germânia, que hoje é nada menos que o Pinheiros. Pinheiros, né? E desde aquela época já começou, e o Pinheiros hoje parece que tem 136 anos. Ele é mais antigo. Mais antigo. Existem clubes hoje no Brasil com 160 anos. Caramba, olha que coisa. Nós achávamos, por ser centenários, que éramos muito velhos. Mas o Ipiranga é um dos mais velhos. É um dos mais velhos. E o Ipiranga teve tantas sagas na iminência de parar, né? Mas, graças a Deus, há pessoas que se dedicaram de corpo e alma de uma forma diferente no passado, que eles tinha gente que estava muito bem de vida, punha o dinheiro. Até os jovens atuais que não têm condições de pôr dinheiro, eles só administram, né? E houve uma época em que muitos clubes fecharam, na época da Segunda Guerra. Assim, tiveram que mudar de nome. Tiveram que fechar, o Germânia foi um deles, que passou a Pinheiros. O Palestra Itália. O Espanha, que ficou Jabaquara. Estou vendo aqui um uniforme bonito, hein? Esse uniforme. O uniforme do Ipiranga é bonito. Não, estou vendo esse aqui antigo. É, muito antigo. Olha só. Parecia social, né? O Ipiranga sempre caracterizou. O calção vai até quase a canela. Na realidade não era um traje esportivo, era um traje social, né? Só camisa de manga longa, de punho. Short com cinto. Short com cinto, olha só. Aquele é o Nenê. Você lembra do Nenê? Não lembro do Nenê. Não. É uma falha na sua formação. O Nenê foi um grande piranguista. Ele se formou na base de Ipiranga. Ele era baixinho, por isso que o nome dele era apelido Nenê. E ele adorava o Ipiranga. E ele foi contratado pelo Corinthians. Ele não ficou muito tempo no Corinthians. Ele voltou para o Ipiranga. Aí largou de jogar futebol ainda depois da segunda vez que ele estava no Ipiranga. E ficou lá. Ele ficou diretor de bocha, treinou o time feminino e ele faleceu com 82 anos. 82 anos. E o outro é do passado, não me lembro o nome de quê. Aqui tem uma equipe feminina bonita, né? As equipes femininas são sempre bonitas, né? É uma coisa impressionante. O Ipiranga Sim, a visão é diferente. Olha, você não imagina... Olha só, o uniforme das meninas. Você não imagina o que esse time de basquete feminino deu alegria. Eu tive a oportunidade de acompanhar desde 46, 47. O Ipiranga era um time simples, né? E o Pinheiros era só de elite, né? E o Ipiranga ganhou o título lá no campo do Pinheiros, sabe? E depois ganhou um título no campo do Ipiranga. Eu já vi. O Ipiranga tem uma atleta que já faleceu. Quando ela morreu, um pedaço meu foi junto. Eu adorava a Elizabeth. Adoro, né? Ela não está mais entre nós. E ela... No tempo que não tinha lance de 3 pontos, ela até hoje é recordista brasileira de pontos marcados numa partida. 51 pontos no Nacional, que uma época disputou, né? E depois ela foi para a natação. Nós estamos vendo aqui a equipe, as meninas da natação. Ela foi para a natação. A última travessia... do Tietê a nada, depois poluiu tudo, ela ganhou. Nos últimos 100 metros, ela passou pela favorita, que era uma nadadora do Tietê, né? Olha os uniformes, né? E depois, naquela época, tinha aquele filme Sereias, né? O Red Skelton, Esther Willis, Então a prefeitura aqui trouxe um técnico americano que criou um balé aquático. E ela participou. E ela participou? Participou. E foi onde isso? Era aqui no Pacaembu. Pacaembu? Olha só, que bárbaro. Você resgata toda essa história aqui nesse livro? Olha, eu escrevi de alma, viu? Mas você pega desde 1900. Olha, aqui eu sei que ninguém vai ler, né?
Mas se você quiser... Como ninguém vai ler? Não, desculpa, me perdoa, me corrige. Eu quis dizer o seguinte, ninguém vai ler resultado por resultado, sim, você claro, entendeu? Evidente, ninguém aguenta. Mas tem todos os resultados desde 1910 até quando o Ipiranga parou de jogar futebol. Como é que você levantou tudo isso? Como? Como é que você levantou todas essas informações? Olha, só Deus sabe. Você imagina, eu ia na biblioteca central, na biblioteca do Ipiranga, no Estadão, na Gazeta Esportiva. Eu fui em todos os lugares possíveis. Recolhendo essas informações. Conversei com muitas pessoas, cronistas esportivos. Foi um trabalho de fôlego, viu? Olha, a família Jafé, essa família tem uma importância muito grande. Fundamental. Eu estou querendo eu até apelo agora, ao vivo, que eles deveriam voltar para o Ipiranga. Eles se afastaram um pouquinho. Eu conheço alguns deles, eu levei o livro para eles, sabe? Teve aqueles problemas no passado, eles se magoaram um pouco, mas já passou, né? Passado é passado. Passado é passado. O Ipiranga deve muito ao Carlos Raffetti. Né? O Carlos Raffetti foi um grande ipiranguista. Você falou que o Ipiranga vieram, e ele, o Toninho, falou que vieram jogadores que jogavam no Germânia, né? Sim. E através do Jafete, do Carlos Jafete, ele sempre gostou de futebol. Então ele era presidente de um clube de várzea lá, que era Flor do Ipiranga. Então ele agregou esses times, Nacional, Flor do Ipiranga, não sei o que mais, e formaram um time com o Ipiranga. Aí que o Clube Atlético Ipiranga foi para o Ipiranga. Aí que foi para o Ipiranga. Demorou muitos anos. Tem uma foto aqui curiosa, o terreno da rua Manifesto de construção inicial. Isso aqui era a sede inicial do clube? É atual. Onde é hoje? Onde é hoje. Está muito bonito o clube, viu? Onde é hoje. Não, o clube é bonito, uma área boa. Você grande, conhece? Conheço. Estava conversando com o Toninho Abud aí. A gente fez muitos espetáculos de teatro lá no Ipiranga. Ipiranga tinha um bom lá. Tinha um teatro legal, não sei se ainda tem, mas tinha. Olha, naquela época que o Ipiranga ia perecer, porque perdeu junto o campo de futebol na Rua Sorocabanos e a sede social. Mas perdeu por quê? Perdeu porque a família Jafete, acho que o Carlos Jafete, me dá a impressão que a família Jafete não queria que o Carlos desse tanto dinheiro, né? Tá. É impressão, né? Agora, mas... e ele tinha ali na rua Xavier Curado, ficou um ginásio. É a capa do meu livro agora, né? É esse ginásio aqui? Na rua Xavier Curado. O Toninho ia falar alguma coisa sobre isso? Não, só que a primeira família que colaborou para que o clube saísse da onde ele estava, que foi, na realidade foi uma ação de despejo, foi a família Samarone. Olha, a família Samarone. Do Cine Samarone. Você lembra? Onde foi a primeira sede, era a Lagoa, onde se treinava. Tinha aquele palacete bonito. Eles moravam lá. O Ipiranga teve que sair de lá. E o Samarone, ele não queria mais aquele terreno para clube, ele queria construir. Então ele entrou com ação de despejo. E os políticos falavam que, não, imagina se alguém vai despejar Ipiranga, vocês acertam devagarzinho. Mas quando o último minuto, que foi meio-dia, daquele dia lá, um dia até chuvoso, ele entrou com máquinas e destruiu tudo. Inclusive o acervo de Ipiranga caiu muito, né? Que dó. Aqui você foi na Casa Lebre. Casa Lebre. Está aqui, tem uma fotozinha da Casa Lebre, que era na rua 15 de Piracicaba, com a direita. Com a direita. E você sabe que o Jânio sempre dizia, ele era prefeito naquela época, que o Ipiranga nunca iria ser despejado. Ele nem deu bola quando o Ipiranga. Então, talvez perguntaram a ele, por que você fez isso? Filo porque quilo. Filo porque quilo? Aqui tem alguns uniformes, em 1919, aquela camisa de manga comprida, toda abotoada. O Ipiranga teve... O Ipiranga foi o primeiro time, em 1910, que jogadores do comércio puderam participar do time. Quando naquela ocasião, pretos e pobres
praticamente não podiam nem assistir jogos, né? E aí apareceu o Frenderrache, o Anfilóquio, que também é muito importante. O Anfilóquio, Carisse, se não me engano, ele tinha dupla nacionalidade. Então, ele jogava muito bem. Ele foi para a Itália, e lá na Itália ele jogou futebol, e ele foi convocado para a seleção italiana, que em 24, né, que foi campeão do mundo. E ele jogou apenas uma partida contra os Estados Unidos, em que a Itália ganhou de 7-1. 7-1? Então, esse número me lembra. Esse não é uma boa referência. Me lembra não é uma boa referência esse número, não. E ele... então ele é o primeiro jogador campeão mundial de futebol brasileiro. não jogando pelo Brasil. Não jogando pela seleção brasileira. Você tem aqui os 118 abnegados. Quem são essas pessoas? Essa é bonita. Isso é muito... Você quer contar? Não, pode falar. Senhor. Olha, o Ipiranga, quando estava muito mal, já não tinha mais nada, 118 pessoas se reuniram e resolveram tocar o Ipiranga para frente. E participaram com dinheiro, com trabalho, com tudo. Hoje, infelizmente, a grande maioria já morreu. Mas eles são para a história do Ipiranga para sempre. Tem um Jafé aqui, olha. Talvez... vários Jafés. Tem vários os Jafés aí. Provavelmente, se não fosse esses 118, família Jafete, Mário Teles e outros, né, o Ipiranga não teria sobrevivido. Vamos ter italiano aqui, hein? Nossa Senhora, Mancini, Felizati, Catelli, Mauri. Era tudo... O Ipiranga tinha uma colônia italiana muito grande. Mas tem muito Gazariano também. E era assim, os uniformes. Você vê como a fotografia é bonita. Era uma época de glamour, né? Uma época de glamour. Nessa época... Outro tipo, né? Outra vida, né? Muitas então, camisas, eu estava né? te falando... Olha essa camisa aqui que bonita. Esse desenho da camisa. Essa aqui é de 1921. 1921. Existem exemplares? Eu pus algumas. Algumas. Você sabe que o clube eu coloquei, quando eu falei que ninguém vai ler, você me desculpe, não foi a minha intenção, eu errei. Eu coloco todos os resultados oficiais? Até o Ipiranga largar de jogar futebol em 58 profissional. Então, se você quer saber quanto foi São Paulo e Ipiranga em 1929, está aqui. Tá aqui. Os marcadores. Caramba! Eu conto histórias muito bonitas do Ipiranga ganhando de São Paulo, ganhando do Corinthians. Se você me permitir, eu gostaria de contar, se não for atrapalhar. Não, pode falar. Posso contar as duas? Pode. Teve uma época... Ramaciotti, olha outro italiano aqui. Como? Ramaciotti. Eugênio Ramaciotti. Era muito italiano. Em 1947... o São Paulo tinha um time que chamavam o time da tabelinha. Ele ganhava de 4 de todo mundo. E foi jogar com o Ipiranga e perdeu de 2-1. O Magri, que era um argentino, marcou os 2 gols. No dia seguinte saiu nos jornais da época: o Ipiranga quebra a tabelinha. E depois também teve uma outra coisa. Naquela época tinha a Taça dos Invictos. Não sei se você ouviu falar, que era dado pela Gazeta Esportiva. Por exemplo, um time ia, conseguia 27 jogos invictos. Quem fizesse 28 ficava com a Taça dos Invictos, né? E o São Paulo estava uns 27 jogos assim, invicto, né? Ele foi jogar com o Ipiranga, ganhamos de 3-1. Estragou a festa. No dia seguinte... Foi armado, uma festinha pronta. Churrasco, jogaram eu saí da Gazeta Esportiva, saiu Oswaldo... Era o goleiro do né? O Oswaldo acabou com a invencibilidade do São Paulo. Elizabeth, o que você falou? Ela está aí. Ela está aqui, ela aqui. A Elizabeth é uma pessoa maravilhosa. Me deu muito bem com o marido dele. O Ipiranga tem um jogador de basquete, graças a Deus. Olha o peito do nadador, meu Deus do céu. O cara tem um peito que
Gozada, ela era tão humilde, né? Ela foi entrevistada na Gazeta Esportiva, depois que ela ganhou a travessia do Tietê. Ela falou com uma simplicidade: olha, a gente não ganha dinheiro, mas ganha uma medalha tão bonitinha. Você está lá desde que tempo? 1963. Você entrou lá em 63? Meu pai já era sócio antes, quando o clube não era ainda, não tínhamos essa sede social, né? Então o Ipiranga estava meio que cigano, né? Correndo de um lado para o outro. Como na época que a família Samarone fez com que o Ipiranga saísse de lá, nós, sem lugar para ir, um dos clubes co-irmãos nossos, chamado São José, foi quem nos recebeu. E Ipiranga ficou com uma salinha lá nessa época. Ficou sobrevivendo. Trouxe todos os troféus. E foi aonde esses 118 começaram a se juntar, esse movimento, e deram um impulso para que o clube voltasse para ter atividade, a ser um clube. Então, esses 118 hoje... Olha, eu gostaria, se você me permitir também, Atílio, eu queria falar do São José. O São José foi muito importante para o Ipiranga. E uma pessoa... Existe? Está firme. Tá. Não tem mais futebol, tem bote, a mas tem a sede dele. Mas tem a sede. Mas tá financeiramente eles estão muito bem. O Orlando, cujo apelido era Russo, ele não gostava de ter cargos, né? Mas ele obrigou o São José a dar 2 salinhas para o Ipiranga. Então a gente tem que homenagear. Então o livro, nessa parte, é muito bonita, porque conta quando o Ipiranga foi homenageado lá pelo São José. Eu coloco o que ele falou, né, o discurso dele e o discurso do presidente do São José. É muito bonito, eles recordam a história. Seu Jacó, onde se acha o livro? Além do lado do Ipiranga? Olha, ou na... Eu preferia até que fosse no Ipiranga, mas se eventualmente... Eu não tenho condições de ter em livraria, você sabe que é muito difícil. Mas graças a Deus vai bem, viu? Então, dentro do possível, né? Olha... Alguém que queira dizer como é que... Olha, no Ipiranga, na antessala do presidente... Tem uma equipe lá que pode atender. Que atende, né? O número do Ipiranga é... Ipiranga é Rua do Manifesto 475. Nossa secretaria está à disposição para quem quiser o livro. Também pelo telefone 3386-3386. Opa, é igual? Só ligar. É assim? Exatamente. 3386. Para não ter problema de decorar. 3386. Porque às vezes você fala 3386, não, tudo bem, 3386, mas e o resto? Não. Então é só ou secretaria ou administração, e o livro vai estar à disposição. Então, e sempre com um brinde junto, hein? Tem um brinde junto? Sim, sempre tem um brinde junto. Legal. Olha, a gente 3386. Muito fácil. Nós queremos principalmente resgatar a história do Ipiranga, a saga do Ipiranga, as dificuldades do Ipiranga, 111 anos. Sem parar, né, com tantos problemas, que é uma dádiva de Deus, é uma dádiva de Deus. E nós gostaríamos, a intenção maior da gente que escreveu é que o pessoal que quiser conheça essa história, conhece quem foi o clube. Eu também conto a história do futebol, como o futebol chegou no Brasil, eu conto a história do futebol no mundo, que teve uma época que as tribos que perdiam o jogo, não podiam deixar cair a bola no chão. Se caísse a bola no chão, matavam o cara. Eu conto todas essas histórias. Algumas hoje até parece piada, né? Isso parece, mas era assim, né? Então é isso. Sempre na China. Anos, no Clube Atlético Ipiranga, 110 anos de história, ele já está com 111 agora. Você pode adquirir o livro lá na sede do Ipiranga, na Rua Manifesto 475. Ou 3386. 3386. Jacó, quando é que o senhor volta aqui para mostrar outro livro? Não sei se dá. Estamos esperando aqui, hein? Eu não tenho mais. Muito obrigado. Olha, quero agradecer a sua simpatia.
Um prazer. É muito grande, viu? Eu sou seu fã desde a primeira vez que eu vim aqui, né? E quando vocês aceitaram falar sobre o livro, fiquei muito feliz. Muito obrigado. Feliz, olha, seu Jacó voltando aqui. E também colocando o clube à disposição para vocês, para uma visita, para um almoço, para conhecer realmente o que é o Ipiranga hoje. Então, ver. Sabe, a luta do Ipiranga foi tão grande, e hoje é o Toninho, né? Que a gente entra assim, quando começa a ver aquele verde, aquelas piscinas. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho e dá uma satisfação de ter pessoas, todos os presidentes, cada qual do seu jeito, numa época muito passada, até a época presente. Se não fossem eles, o clube teria perecido, né? É isso mesmo. E é uma administração totalmente voluntária, vamos dizer. Não tem um profissional. O clube hoje não tem salário, não tem gestão profissional. Pelo contrário. Realmente quem está lá por amor. Por amor. Nós pagamos mensalidade. Sucesso para vocês lá de Ipiranga. Mais 111. Tomara. Obrigado. Quero ver o senhor aqui fazendo um livro em 222 anos de clube. Obrigado pela sua. Obrigado. Eu agradeço de coração.